comecei esse projeto, como a maioria dos nossos projetos, né, Hélio, com uma intuição. Acho que uma intuição de Bom, que há uma coincidência que é, eu fiz 40 anos, a democracia brasileira vai fazer 40 anos agora, em 85, né? Eu nasci em 84, o Brasil se sim, tornou, na verdade, agora, né? Estamos sim, na sim. de democratização, né? Na verdade, agora em março, com o primeiro presidente civil eleito depois de 21 anos de ditadura militar. Então, nós Uhum. estamos aí. Tem essa coincidência da história da minha vida com a história da democracia brasileira. E eu acho também, o que me instigou foi: será que é possível narrar a história da minha geração combinado com a história da democracia no Brasil? E eu gostaria de fazer isso ouvindo pessoas muito diferentes de mim. E aí também refletindo sobre a minha experiência de vida. Então, esse foi, digamos, um estalo inicial. E eu comecei a pensar, então, quais perfis interessantes poderiam ser parte desse panorama. Porque, evidentemente, existem dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de experiências que poderiam fazer parte disso. Mas eu comecei a pensar em temas que me interessavam. E como escritor, como cidadão, como sociólogo, me pareciam muito importantes para entender a história do Brasil e da minha geração. Então, a primeira entrevistada, que é a Patrícia, é uma empreendedora periférica, mãe solo, da periferia de São Paulo, que tem várias das características na sua vida da classe trabalhadora hoje, né? Então, se Uhum. nos anos 80, quando eu nasci, quando se dizia classe trabalhadora, a imagem que vinha eram dos sindicalistas no ABC, os metalúrgicos, né? Eram os trabalhadores fabris, etc. Chão da Hoje, fábrica. o chão da fábrica, hoje a classe trabalhadora é muito menos masculina, muito menos fabril, muito mais constituída por mulheres negras, quer dizer, como grande parte, grande fração desse grupo. Então, a Patrícia ia por aí. Eu queria alguém que fosse militante e que tivesse acompanhado algumas das importantes ondas de protesto no Brasil desde 2013. Isso a Certo. Cláudia. Eu queria uma policial militar, Uhum. né? E que tivesse algum perfil um pouco diferente do estereótipo do policial militar que a gente tem. E ela, com certeza, tem essas características. Ela é doutora, ela é progressista, uma pessoa que tem uma reflexão muito apurada sobre a polícia e o lugar dela na polícia, uma mulher negra do interior de Minas. Uhum. Eu queria alguém que tivesse conectado ao universo dos evangélicos. E eu encontrei o Newton, que foi por recomendação de uma amiga jornalista que conhecia um pouco da história dele, e foi uma descoberta enorme, porque o Newton, em vários, não poderia ser mais diferente de mim, né? Então, ele um religioso fervoroso, um missionário que prega a fé evangélica nos bailes funk para os meninos do tráfico e que teve uma vida de muitos anos, quase 20 anos no tráfico, inclusive encarcerado, Ele é um né, por sobrevivente. relação com crime. É um sobrevivente, como ele próprio diz, Uhum. uma vida radicalmente diferente da minha, e eu queria ver como é que ele. E eu acho que ouvindo todas essas pessoas, né, chegando na primeira parte da pergunta, o que é mais fascinante é entender como é que essas pessoas narram a história coletiva de uma forma tão diferente de pessoas mais parecidas comigo, Sim, né? De pessoas urbanas, com alto nível de educação formal, de esquerda, que compartilhamos certas narrativas de sim. quando é que a democracia nasceu, como é que foram os anos 90, como é que houve a expansão de políticas sociais, como é que houve a crise a partir de 2013, 14, o impeachment e a eleição de um governo com características de extrema-direita, se não fascistas. Não é? Uhum. Então, as pessoas leem essa história coletiva e a relação com a história individual de formas radicalmente diferentes. E eu acho que nesse momento, Hélio, de tanta dúvida, né? Eu acho que ouvir é fundamental. Tentar entender como é que as pessoas tecem, né? Eh, e todas têm um talento fenomenal de tecer a relação da sua história individual com uma história coletiva. Como é que elas fazem isso? E o que que isso aponta para coisas que nós não estamos vendo? Nós, eu estou dizendo aqui, então, esse grupo social, né, intelectual, de esquerda, de que eu faço parte.